Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre segurança pública. Dentro do direito constitucional, ainda falando sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, nós temos uma estrutura chamada de segurança pública. Ela está prevista no artigo 144 da Constituição e é quando a gente conversa sobre polícias, guardas municipais, agentes de trânsito, todos fazem parte daquilo que nós chamamos de segurança pública. Vamos lá? Olha só, o que a gente tem de bacana aqui. A Constituição Federal trata da segurança pública no artigo 144. Um artiguinho só na Constituição para você conversar comigo e estudar para a tua prova sobre segurança pública. Tá achando que vai ser moleza? Nem tanto, mas a gente vai tentar desossar isso aqui o máximo possível. É dever do Estado e responsabilidade de todos a segurança pública. É dever do Estado e responsabilidade de todos a segurança pública. Quando a gente fala em dever do Estado, na verdade é um monopólio estatal. A segurança pública é um monopólio, tá? É o Estado que presta segurança pública. A atividade de segurança privada não é segurança pública. A atividade de segurança privada, como vigilantes armados, por exemplo, é segurança patrimonial. Segurança do patrimônio privado. Aqui não. Aqui eu tenho segurança de toda a sociedade. É direito de todas as pessoas ter acesso à segurança pública. Perceba que segurança pública não é só um direito, é um dever também. Eu tenho o dever de colaborar com a segurança pública. O que quer dizer isso? Eu não posso ser da bandidagem, eu não posso me ligar à criminalidade por achar que é livre a minha iniciativa. Não, é livre a iniciativa desde que ela seja legal, desde que ela seja constitucional. Aqui não. Aqui não. A segurança pública exige que eu ande na linha. É um dever que eu tenho. E eu tenho o direito de ser protegido pelo Estado. Ter proteção no meu patrimônio também. A finalidade da segurança pública é a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e o patrimônio. Perceba que não é só uma questão de manter a ordem pública ou a paz social, né? Manter a integridade das pessoas. E o patrimônio das pessoas. Apenas na questão patrimonial é que eu tenho uma atividade muito semelhante entre a segurança privada e a segurança pública. Porque a segurança privada, como eu disse, ela tem por finalidade específica a proteção patrimonial de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Agora, a segurança pública não. A segurança pública ela tem a obrigação de manter a ordem pública, a incolumidade das pessoas e também a patrimonial. Executada pela administração pública direta por intermédio de órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. Aqui é que eu falo de um monopólio estatal. Na verdade é uma atividade administrativa exclusiva. É uma atividade administrativa exclusiva. A segurança pública, a atividade policial, ela é exclusividade do Estado. Por isso é que o Supremo tem decidido que o policial não pode fazer greve, o policial civil não pode fazer greve, o policial militar não pode fazer greve por disposição expressa da Constituição, né? Essa é a essência desse assunto. Mas que polícias são essas? Na verdade, quem são as forças, quem são os órgãos, qual é a estrutura daquilo que nós conhecemos como segurança pública? A segurança pública no Brasil se divide nesses dois grandes grupos, polícias e os outros. Os outros eu lembro do Lost, assistiu a série Lost? Pois é, não perca seu tempo. Mais de 120 horas de vídeo para um final ridículo. Estrutura de segurança pública, polícia e os outros. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia e Bombeiro Militar. Isso aqui são forças policiais. Aqui são os outros. Quem são os outros que fazem parte da estrutura de segurança pública? Guarda Municipal e agente de trânsito. Tudo bem? Beleza? A gente vai estudar sobre cada uma dessas e cada uma daqueles. Mas eu tenho que entender que polícia é só essa coluna aqui.
Aquilo lá não é polícia. Não pode ser polícia e não pode fazer o papel ou o trabalho ou a atividade da polícia. Aqui pode. Aqui não pode. As polícias federais, quais são? Polícia Federal ou Judiciária, Polícia Rodoviária e Polícia Ferroviária. Polícia Ferroviária, só no papel. Sim, porque até hoje não existe. Não tem. Polícia Rodoviária. São os caras que cuidam da ordem e da paz e da regularidade das rodovias públicas federais ou rodovias federais concedidas para iniciativa privada. Atuação da Polícia Rodoviária Federal. E lá em cima, a mais famosa de todas, a Polícia Federal. Também conhecida como Polícia Judiciária da União. Polícia Federal ou Polícia Judiciária da União. Extremamente importante. Pode investigar. Cumpre ordem judicial de prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica. Esta aqui é chamada de polícia judiciária porque ela participa das investigações, na verdade ela é que conduz as investigações em sede de inquérito policial. É ela que cumpre uma ordem do juiz numa ação penal para prender uma pessoa, para buscar e apreender uma pessoa ou coisas, ou para realizar, por exemplo, uma interceptação telefônica. Polícia Federal. A Polícia Rodoviária não pode investigar. A Polícia Rodoviária não pode cumprir ordem de prisão, de busca e apreensão ou interceptação telefônica. Por que isso? Porque ela não é uma Polícia Judiciária da União. Ela não é dotada de competência para agir como se fosse a Polícia Federal. E, estranhamente, em algumas situações eu vejo a Polícia Rodoviária Federal cumprindo ordens judiciais. Isso é muito complicado, porque o advogado da criminalidade ele vai dizer, olha, a execução da ordem judicial foi praticada por agente incompetente, ele não detém competência administrativa para realizar, por exemplo, uma prisão. Por ordem judicial, não. Prisão em flagrante ele pode. O policial rodoviário está lá na rodovia, abordou um ônibus, o ônibus está cheio de entorpecente. Vai prender todo mundo, até que se identifique o proprietário do entorpecente. Mas ele prende o ônibus, o entorpecente e as pessoas que estão lá dentro. E acabou, e vai todo mundo para a delegacia. Mas ele não pode abrir um inquérito policial e investigar isso. Aquela casinha, aquele posto policial na rodovia é uma delegacia, mas não é uma delegacia para investigar crimes. Ah, cabeça, mas eu vi um racha numa rodovia. Ah, um racha, a rodovia que vai para Brasília, que é uma pista muito boa, espetacular. Aí tinham dois carros lá apostando, fazendo um racha, né? Tinha uma Mercedes e uma BMW, andando a 200 por hora. E a polícia pegou no radar, a 200 por hora os dois carros, parou os dois e prendeu todo mundo, porque é crime. Disputar rachas em vias públicas é crime. Prendeu em flagrante. Então, como estava numa rodovia federal, e foi a Polícia Rodoviária Federal que deu o flagrante, ela vai poder abrir o inquérito policial rodoviário federal para apurar o crime. Não, lógico que não. O crime foi cometido numa via federal, o crime de racha. A Polícia Rodoviária Federal deu flagrante, prendeu os dois racheiros e os veículos e vai conduzir presos em flagrante, veículos apreendidos para a Polícia Federal mais próxima. E lá na Polícia Federal é que será aberto o inquérito policial federal para apurar a criminalidade no trânsito. Porque a Polícia Rodoviária Federal não é polícia judiciária. Galera, põe isso na cabeça, tá? Por mais que vocês vejam, escutem ou ouçam falar que a Polícia Rodoviária pode investigar, que a Polícia Rodoviária pode fazer as vezes da Polícia Federal, não pode. Em situações
normais de temperatura e pressão. Sim, porque tudo tem regra e exceção no direito constitucional, né? No direito de forma geral. Quando é que a Polícia Rodoviária pode executar uma busca e apreensão ou uma prisão? Quando ela for prestar apoio à Polícia Federal. A ordem foi dada à Polícia Federal. Gurizada, vocês vão entrar numa fazenda, encostado numa rodovia federal, e vão prender o proprietário da fazenda e vão prender 15 pessoas que trabalham lá e vão apreender. Uma coisa é prender, colocar na jaula, a outra é apreender, é buscar, né? Trazer consigo 50 trabalhadores mantidos como escravos. Eu prendo 15 que estão dominando os 50 e recupero a liberdade desses 50. Não tenho efetivo da Polícia Federal para tudo isso. Gurizada da PRF, vocês têm uma delegacia aí pertinho. Vamos lá, vocês vão dar apoio e vão ajudar no cumprimento da ordem. Outra situação que a Polícia Rodoviária Federal pode ser designada para cumprir ordens judiciais que seriam exclusividade da Polícia Federal. Força de Segurança Nacional. Mas aí eles não atuam como policiais rodoviários federais, eles atuam como Força da Segurança Nacional, que é uma outra situação. É uma função policial não, desculpe, é uma função de segurança de Estado que reúne diversas forças policiais para a mesma atividade. E a ferroviária, como eu disse, só tem no papel. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vamos entender, vamos estudar agora a estrutura da Polícia Federal prevista na Constituição da República de 1988. Ela é uma base inicial para a discussão sobre a atividade policial no Brasil. É instituída por lei. A Polícia Federal, apesar de prevista na Constituição, a sua organização se dá por lei. Ela é instituída por uma lei federal. É órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Possui as seguintes competências: apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, se dispuser em lei. Apurar infrações. Inquérito. Opa, ficou feio, hein? Inquérito policial. Apurar infrações, eu tenho inquérito policial. Todas as infrações penais que digam respeito a interesses federais serão apurados pela Polícia Federal. Ordem política, Polícia Federal. Em detrimento de bens ou serviços da União ou de suas entidades autárquicas. Eu estou falando de autarquias e empresas públicas. Não estou falando de sociedade de economia mista. Porque a criminalidade contra a sociedade de economia mista não é responsabilidade da Polícia Federal. Por exemplo, um assalto ao Banco do Brasil. Levam 2 milhões do Banco do Brasil. Um roubo, né? Ao Banco do Brasil. Quem vai investigar é a Polícia Civil e não a Polícia Federal. Agora, se o mesmo roubo for praticado na Caixa Econômica Federal e levarem os mesmos 2 milhões, quem investiga é a Polícia Federal. Por que isso? Disposição expressa da Constituição. As empresas públicas federais são a investigação em caso de criminalidade contra empresas públicas federais são investigadas pela Polícia Federal, ao passo que em sociedade de economia mista não. Aí vai para a Polícia Civil. A prática de crimes que tenham repercussão interestadual ou internacional e exija a repressão uniforme. Quem investiga é a Polícia Federal. Não quer dizer necessariamente que o fato da Polícia Federal investigar obriga o Ministério Público Federal ou a Justiça Federal a tratar do assunto. Porque mesmo sendo interestadual ou internacional a criminalidade, ou melhor, a interestadual, melhor dizendo, né? Quando for interestadual a criminalidade, não quer dizer que é o Ministério Público Federal e a Justiça Federal que vai atuar.
Pode-se passar isso para Polícia Civil, desculpe, para a Justiça Estadual ou MP estadual, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que quem tem competência para apurar infrações, competência de investigação, é a Polícia Federal. Prever e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Aqui é importante observar que eu estou falando de tráfico ilícito de entorpecente, mas o tráfico internacional. Tráfico internacional. Porque o tráfico interestadual ou intermunicipal, ou seja, o tráfico nacional, não é competência da Polícia Federal. A competência da Polícia Federal, a competência investigativa, é para tráfico de entorpecentes internacional, ou seja, drogas que vêm de fora do país ou drogas que o Brasil está mandando para fora, está exportando, né? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Olha que interessante. Nos aeroportos, quem vai estar atuando é a Polícia Federal. Nos portos, quem estará atuando é a Polícia Federal. E nas fronteiras, quem atuará também será a Polícia Federal. Lembre-se de Foz do Iguaçu, a gurizada vai lá, compra um monte de coisa e traz para o Brasil sem pagar imposto. Crime de descaminho. Ou cabia assim que era contrabando. Meu amigão, contrabando só acontece... O contrabando só acontece quando o produto estrangeiro adquirido ele é de comércio produzido no Brasil. Desculpe, é de comércio proibido no Brasil. Tá? Essa é a grande diferença entre descaminho e contrabando. O descaminho, eu tenho um produto adquirido no exterior, o comércio dele é permitido no Brasil, mas eu não paguei impostos sobre aquele produto, imposto de importação. Agora, o contrabando não. Eu vou ao Paraguai e compro cigarro paraguaio. Ou melhor, eu compro cigarro comercializado no Paraguai. Esse cigarro é proibido ser trazido para o Brasil. Não pode. E se eu trouxer, é contrabando. É diferente do descaminho, né? O cigarro que é vendido no Paraguai, via de regra, ele é proibido aqui no Brasil. O Brasil não quer aquele cigarro aqui. Existem muitos produtos que são proibidos o comércio dele no Brasil. E se eu trouxer, eu tenho crime de contrabando. Existem outros produtos estrangeiros que eu permito o comércio no Brasil desde que se pague o imposto de importação. Aí eu trouxe o produto e não paguei o imposto de importação. Então eu tenho o descaminho. Em qualquer dessas situações, seja contrabando ou descaminho, quem atua é a Polícia Federal. Exercer as funções de polícia marítima e aeroportuária de fronteiras, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Isso quer dizer que Polícia Rodoviária Federal não vai fazer papel de Polícia Judiciária da União. Polícia Ferroviária Federal não fará o papel de Polícia Judiciária da União, porque é uma atividade exclusiva da Polícia Federal. Entenda isso, meu amigão. Porque com esse raciocínio, você não vai cair na besteira de dizer que a polícia rodoviária pode efetuar prisões, pode fazer buscas e apreensões mediante ordem judicial. Não, quem faz é a Polícia Federal, é uma atividade exclusiva deles. A atividade exclusiva é de Polícia Judiciária da União. Isso não quer dizer que é só a Polícia Federal que pode investigar questões criminais de interesse federal. Esse é um outro ponto importantíssimo da nossa matéria. Por que é importante? Olha só, apesar da Constituição falar que a função de Polícia Judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal, a Constituição não está dizendo que investigações federais só serão realizadas pela Polícia Federal. Porque o Ministério Público Federal pode investigar. Uma CPI pode investigar questões federais.
O Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados podem criarem CPIs que façam investigação de crimes federais. Não tem problema nenhum. O Ministério Público Federal investiga crimes federais. Não tem problema nenhum. O que nem a CPI nem o Ministério Público Federal pode fazer é a função de polícia judiciária da União, que é aquela que vai receber a ordem de prisão para ser cumprida, é aquela que recebe a ordem de busca e apreensão, aquela que recebe a ordem para fazer uma interceptação telefônica, porque essa é a polícia judiciária da União. E só a Polícia Federal pode fazer isso. Outras instituições não podem. É uma competência exclusiva e indelegável. Agora, eu posso pedir apoio de outras forças policiais. Eu posso pedir apoio para a segurança nacional. Tudo bem, é apoio, é auxílio, mas eu não delego a competência continua sendo minha. Existe uma situação bem interessante que é a da Força Nacional. A Força Nacional não é a estrutura integrante da segurança pública no Brasil, tá? Não é. Mas a gente bem sabe que em situações especiais o governo federal pode reunir uma Força Nacional e colocar para restabelecer a ordem em determinado ponto no país. Mas eles não exercerão atividade de polícia judiciária da União, de forma alguma. Aqui a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal resumindo exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que é o fato de que nós a atividade judiciária da União, a atividade de polícia judiciária da União não é exclusividade, não impede, melhor dizendo, não impede a atuação na investigação pelo Ministério Público Federal. Olha só, a cláusula de exclusividade não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público. Mas o que eu estou falando? Não inibe a atividade de investigação. Não tem nada a ver com a atividade de polícia judiciária da União, que continua sendo exclusividade da Polícia Federal. O Ministério Público, por exemplo, não vai realizar nunca atividade de polícia judiciária da União. Quem realiza isso é a Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal, organizada por lei, assim como a Polícia Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Competência, ó aqui, ó, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Você está vendo aqui Polícia Judiciária da União? Você está vendo aqui investigação criminal? Você está vendo aqui cumprimento de ordem judicial de prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica? Não, você não está vendo, meu amigão, porque eles só têm a função de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Patrulhamento ostensivo. Manter a ordem pública nas rodovias federais. Rodovia federal não é rodovia estadual. Rodovia federal não é rodovia municipal. A Polícia Rodoviária Federal não pode ser chamada, por exemplo, para conter um distúrbio num posto de gasolina, numa chácara próximo da rodovia. Não. Por que não? Porque não é papel deles, não é função deles. Quem contém distúrbios públicos é a Polícia Militar. Nem a Polícia Civil tem que fazer isso, é a Polícia Militar. É lógico. Se a Polícia Militar não estiver dando conta do recado, ela chama todo efetivo de segurança pública possível. E aí, para dar apoio, vai toda a galera. Mas não teremos uma operação comandada pela Polícia Rodoviária. Por quê? Porque é inconstitucional. E eu já vi isso. No Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal fizesse a busca e apreensão de equipamentos contrabandeados por uma quadrilha. Interessante isso, né? E aí quem foi realizar a busca e apreensão, comandou toda a operação, mobilizou toda uma estrutura policial, foi a Polícia Rodoviária. E os caras da Polícia Rodoviária chegaram na PRF fardados com ordem de busca e apreensão, cataram os equipamentos eletrônicos, acharam a quadrilha, prenderam a galera e levaram embora. Padrão Polícia Federal. Resultado. Os advogados alegaram o quê? Ausência de competência para cumprimento da ordem judicial. Prisões nulas. Apreensões
nulas. Veja que lindo isso. Né? A operação que custou extremamente caro para o contribuinte, ela foi declarada. O azar dos presos é que foi declarada a nulidade da prisão, sim, por ordem judicial, mas aí o Ministério Público Federal falou, ó, tudo bem, tá certo, a prisão é nula, a busca e apreensão é nula, mas vocês não vão embora não. Mas por que não? Não serão soltos, porque houve uma prisão em flagrante, vocês estavam em situação de flagrante, vocês mantinham em depósito produtos contrabandeados. E pelo flagrante, qualquer um do povo pode, e o Estado deve, efetuar o flagrante e colher as provas necessárias para a comprovação do flagrante. Então, o que os caras não deram sorte foi a vivacidade do Ministério Público Federal e falou, tudo bem, juizão, vai declarar a prisão como ilegal porque foi executada por agentes públicos desprovidos de competência para tanto, porque a Polícia Rodoviária não tem competência que é exclusiva da Polícia Federal, mas houve uma prisão em flagrante. Era uma situação de flagrante, eles mantinham em depósito produto contrabandeado, portanto fica todo mundo preso. E aí o juizão usou essa tática e fez o seguinte, declara a nulidade de toda a operação, né, os depoimentos colhidos, tudo isso foi jogado no lixo, mas reconheça o flagrante como flagrante legal e converto em prisão preventiva. A galera ficou tudo na jaula, mas nós tivemos um gasto público desnecessário. Sim. Poderia, se fosse feito pela Polícia Federal, ficaria tudo bonitinho, tudo em ordem, né? Polícia Ferroviária Federal não existe, essa que só tem no papel, será organizada por lei, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, quando houver lei, né? Subordinado ao governo do Estado. Não, que subordinado ao governo do Estado, tá louco? Tem nada de subordinado ao governo do Estado aqui. Subordinada ao ministro da Justiça e ao presidente da República. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos dar uma ajeitadinha nisso aqui para ficar bonitinho para você, né, meu amigão? Ninguém merece ter um slide feio desse. Pronto. Olha lá. Subordinado ao ministro da Justiça e ao presidente da República. Competência, patrulhamento ostensivo de ferrovias federais. Só tem um detalhe, essa estrutura não existe, ela só está no papel. Né? Quem sabe talvez um dia o Estado faça um concurso para a Polícia Ferroviária Federal, mas está longe disso acontecer. Vamos lá falar agora sobre polícias estaduais? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vamos falar das polícias estaduais agora? Quais são as polícias estaduais? Polícia Civil, Polícia Militar, a gloriosa PM e o Corpo de Bombeiros, aqueles que são chamados de heróis, mas na verdade eles não são, né? Eles nem gostam de ser chamados de heróis, porque eles são profissionais, são técnicos, muito bem qualificados, por sinal. Então olha lá, Civil, Militar e Bombeiros formam as polícias estaduais. A Polícia Civil, ela é dirigida por delegados de polícia de carreira, tá? Quem dirige, quem comanda a Polícia Civil são delegados de polícia de carreira. Isso é muito importante. São mantidas pelos Estados-membros, né? Só o do DF que tem uma situação diferenciada, né? Quem mantém o DF, quem mantém a polícia do DF é a União. É por isso que lá no DF a remuneração dos policiais distritais é equiparada à da Polícia Federal. É uma remuneração muito boa, só não é melhor que a da Polícia de Mato Grosso. A Polícia Civil no Mato Grosso é a polícia mais bem remunerada do país hoje. Remuneração show de bola. Melhor que a do Distrito Federal e melhor que a dos policiais federais, tá? Competência da Polícia Civil. Incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária. Então aqui eu tenho Polícia Judiciária estadual e distrital. Sim, eu tenho aqui a Polícia Judiciária dos Estados e a Polícia Judiciária do Distrito Federal. Enquanto que a Polícia Federal ela detém a competência exclusiva de Polícia Judiciária da União, as polícias civis detêm a competência exclusiva de Polícia Judiciária Estadual ou Polícia Judiciária Distrital. Competência para apurar infrações penais, exceto as militares.
Como assim, cabeça, exceto as militares? Vou te contar uma coisa. Os crimes militares não são investigados pela Polícia Civil. Os crimes militares estaduais, ou seja, crimes militares praticados por militares estaduais, são investigados pela própria Polícia Militar. Os crimes militares praticados por militares das Forças Armadas não são investigados pela Polícia Federal. Os crimes militares praticados por militares das Forças Armadas são investigados pelas Forças Armadas. Crime militar quem investiga é milico, tá bom? Crime comum quem investiga é polícia. Agora eu tenho que saber se o crime comum é federal ou estadual. Se for federal, quem investiga é a Polícia Federal. Se for um crime na esfera de interesse estadual, distrital ou municipal, quem vai investigar é a Polícia Civil dos estados. Ô, cabeça, e município não tem polícia, não? Não, município não tem polícia. Quem tem polícia é o estado, membro, o Distrito Federal e a União. Municípios não têm polícias, tá? Cabeça, que na minha cidade tem um guarda, o guarda municipal. Tá bom, meu amigão, mas guarda municipal não é polícia. Tá? Guarda municipal não é polícia, agente de trânsito não é polícia. Eles fazem parte da estrutura de segurança pública prevista na Constituição, mas eles não são policiais e nem podem fazer as vezes de policial, de forma alguma. Eles não são policiais. Coloque isso no HD, você também, bonitona, tá bom? Então olha só. Toda aquela discussão sobre a Polícia Federal, boa parte dela se aplica aqui. Porque a Polícia Civil é a irmã pobre da Polícia Federal. Faz as mesmas coisas, só que em outra esfera de competência. Na esfera estadual, distrital, ou ainda na esfera municipal. Tá beleza? E a Polícia Militar? Dois grupos de policiais que a gente tem na estrutura da Polícia Militar. Tá? Quais são esses grupos? A Polícia Militar propriamente dita, que são os PMs, e o Corpo de Bombeiros Militares. Corpo de Bombeiros, a gente sempre conhece eles como Corpo de Bombeiros apenas, mas eles são militares. São militares estaduais ou do Distrito Federal. E a PM, que é a galera do rock and roll, né? A galera da PM é a galera mais truculenta que existe nas polícias. E isso faz parte da instituição deles. Eles são treinados para ser assim. Tá? É diferente da Polícia Civil, da Polícia Federal, que são polícias de investigação. Essa galera que chega para conter o distúrbio, essa galera que chega para apaziguar a situação, não chega para conversar com ninguém, não. O papel deles, é lógico, existem estruturas policiais militares muitíssimo bem treinadas que antes de descer o porrete na galera, eles agem com uma urbanidade, educação. Mas quem manda fazer isso? Além do treinamento, é a própria situação. Se a situação tá como aconteceu ontem na greve geral, que a galera tava quebrando tudo lá, a polícia não vai chegar na boa para conversar com ninguém. Ela nem pode fazer isso. Ela vai ter que chegar quebrando tudo. A cabeça, mas isso aí é ditadura. Não, isso não é uma questão de ditadura, isso é uma questão de ordem pública. Quando você tem tumultos, quando você tem distúrbios que podem fugir ao controle, quem vai ser chamado é a tropa de choque, cara. Não vou trazer ninguém para te oferecer cafezinho e suquinho de maracujá, não. Você está quebrando a cidade, nós vamos quebrar com você. Esse é o papel da polícia. Vai ter que conter de alguma forma. Por isso que rola bala de borracha, leva cacetete na cabeça. E se bobear, se houver alguém armado, vai levar tiro com bala de verdade. Por que isso? Porque você é um tirano? Não, cara, se liga. Deixa de cair nessa conversinha sedutora que a atuação da polícia militar é sempre um ato de tirania, de violência desproporcional, porque não é. O Estado brasileiro precisa de segurança pública e a instituição mais importante nesse momento para manter a segurança pública, a urbanidade nas cidades dentro de um certo controle, se chama Polícia Militar. Os caras são treinados e preparados para controlar distúrbios. Eu não posso permitir que uma multidão comece a destruir uma cidade. Isso não é democracia, isso não é tolerável. A manifestação pacífica, a manifestação verbalizada é tolerada e a polícia não pode chegar dando pancada nesses caras e nessas mulheres. Agora, a manifestação truculenta, violenta, que viola direitos de outras pessoas, viola o patrimônio de outras pessoas,
desestabiliza a ordem pública, receberá um tratamento proporcional. E o Estado não pode se omitir nisso. É dever do Estado garantir a ordem pública, não é uma opção. Então não vem de mimimi e chororô porque você levou uma bordoada na cabeça de um policial militar se você estava tirando pedra na vitrine de uma loja, se você estava ateando fogo em determinado veículo. Não tem conversa. Agora, se você estava de boa, fazendo manifestação, cartaz, podia até xingar a mãe do presidente da República, a polícia vai ficar na dela. Você está só na manifestação. Tá? Agora, se você partiu pro quebra-quebra, vão quebrar você. E quem vai quebrar são esses caras aqui, que são treinados para isso. Não é tirania, isso é ordem pública. Isso é essencial em qualquer país do mundo, não é só no Brasil. O que não é possível a polícia militar fazer, e aí vem a desproporcionalidade, é de manifestações pacíficas serem impedidas de acontecer. Isso não pode. Não, isso não pode porque isso é totalmente contrário à democracia. Se reúnem as pessoas, sei lá, em frente ao palácio do governador para reivindicar uma condição melhor de salário. E aí chega a polícia lá com um cavalo dando coice em todo mundo. Não, isso é absurdo, né? Ô cabeça, mas isso não acontece. No Paraná acontece. O governador do estado já mandou soltar a cavalaria da PM em cima de professores, porque eles estavam reunidos na frente do palácio do governador. Em outro momento eles estavam reunidos na frente da Assembleia Legislativa. A Polícia Militar desceu o cacete em todo mundo. Isso é inconstitucional. Isso não é republicano, isso não é democrático. Isso não é papel de policial também, não. Agora, rolou tumulto? Tropa de choque. Chega aí. Isso é do Estado brasileiro, pô. Eu tenho que ter um limite pra tudo. E esses caras põem limite. E põem bonito. Muita gente critica a Polícia Militar. Vai fazer o que eles fazem. Vai ficar lá na rua pra levar tiro na cara. Vai lidar com traficante, pedófilo, homicida. Vai. Vai ver se você tem estômago para aguentar o que os caras aguentam e receber R$ 1.500 bruto, como acontece no estado de Goiás. R$ 1.500 bruto para ser policial militar. Isso é um absurdo, isso é uma monstruosidade. Menos que 2 salários mínimos para você levar tiro na cara, para garantir a segurança do cara que fala mal dele. Complicado isso, né? Então, antes de você xingar a polícia militar, pare e pensa no que eles fazem, no que eles devem fazer. Não estou aqui aliviando para nenhum PM, não. PM que pisou na bola tem que ser punido rigorosamente. Mas esses caras aqui, quando a coisa aperta, quem que você chama? Direitos humanos? Não, você chama PM. Quando o bicho tá pegando, são esses caras que vão colocar a vida em risco lá para te proteger, para me proteger e a minha família também. Então, lembre-se, polícia militar foi feita para situações complicadas. Não espere dos caras tratamento de princesa ou de príncipe, tá? Eles são preparados para agir com urbanidade, mas se o bicho pegou, filho, vai virar todo mundo homem das cavernas, é só pancadaria. São forças auxiliares e reserva do Exército, subordinadas, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Quem manda na PM é o governador do estado ou do Distrito Federal. E no caso dos territórios, do interventor. Guarda Municipal não é polícia. Grava isso. Guarda Municipal não é polícia. Pelo amor de Deus. Você, meu amigão, que mora numa cidade onde o prefeitão vai fazer concurso para Guarda Municipal, vai nessa, vai firme, faz o concurso que é bacana, porque você não vai ser polícia. Ô cabeça, mas eu quero ser polícia, então vai fazer para PM ou para Polícia Civil ou para Polícia Federal ou para Polícia Rodoviária Federal. Guarda Municipal não é policial. Quem pode instituir guarda municipal? O nome já fala. Vamos lá, começa com mu, termina com município. Município, bom demais, né? É que é polícia? Não. Não pode exercer atividade policial, não pode exercer atividade de polícia judiciária. Pô, cabeça, não é a mesma coisa? Lógico que não. Quando eu falo que não pode exercer atividade policial, policial rodoviária, policial ferroviária, policial militar, corpo de bombeiros militar, nenhuma dessas atividades pode ser exercidas pela Guarda Municipal. E não pode exercer a atividade de polícia judiciária, que é a PC, Polícia Civil, e a PF.
Fechou? Se ligou? Gravou a informação? Então é o seguinte, meu amigão, não é polícia, nenhuma delas. Vinculada à administração pública municipal e subordinada a quem? Ao alcaide. Quem que é o alcaide? Prefeito. O dia que você tiver a oportunidade de conhecer o prefeito da sua cidade, chega e fala assim, prazer alcaide, meu nome é Rodrigo Belmonte. Ou ele vai achar que você está xingando ele, mas na verdade você está chamando ele prazer prefeito. Alcaide é prefeito. Competência, e aí vem a sacada. Por que eu posso dizer com absoluta tranquilidade que essa galera aqui não é polícia? Porque a função deles é proteção de bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei. Bens municipais, serviços municipais, instalações municipais. O guarda municipal não vai investigar. O guarda municipal não cumprirá a ordem da justiça para prender, para buscar e apreender, para realizar uma interceptação telefônica, para garantir uma reintegração de posse de uma fazenda ou de uma área pública estadual. Não, de forma alguma, não vai. A Guarda Municipal tem a função de evitar danos ao patrimônio público municipal. Por exemplo, na tua cidade tem um parque municipal muito bacana, mas a galera tá sujando, tá depredando, tá usando equipamentos de forma inadequada. O parque é para você fazer caminhada, a galera tava usando para andar de moto. Em Anápolis, onde eu moro, tem um parque muito bonito, show de bola, se chama Parque Ipiranga, um dos mais novos da cidade, muito bonito mesmo. Pô, tem dia que a galera anda a cavalo dentro do parque, na boa, andando a cavalo. Um local que é feito para seres humanos e animais de pequeno porte, tem cara andando a cavalo, na pista de ciclismo, andando a cavalo. Guarda municipal ia fazer o seguinte, olha filho, bonito seu cavalo, mas aqui você não pode andar com ele. Por quê? Porque isso está prejudicando o uso adequado de um espaço público e está comprometendo a segurança desses equipamentos públicos. Você não pode andar a cavalo aqui. Vai andar a cavalo em outro lugar. Se o cara resistir, o que a Guarda Municipal tem que fazer? Providenciar a retirada, numa boa ou na força. Mas falou em força, você vai pensar em quê? A Guarda Municipal descendo o porrete no cara e apreendendo o cavalo? Não, polícia militar. Eles têm que dar proteção e não funcionar como polícia ostensiva ou polícia de repressão. Essa semana, em Goiânia, houve um evento vergonhoso. Professores da rede municipal de ensino praticaram greve. Eles já estavam em greve há um bom tempo. E aí, como um ato de desespero, eles invadiram unidades escolares. Professores invadiram a unidade escolar e falaram, não vai ter aula, galera. Aqui não vai ter, nós vamos tomar conta dessa unidade escolar. O prefeito da cidade de Goiânia, Iris Rezende, que já deve ter uns 250 anos, ele, no alto da sua sabedoria e experiência de prefeito e ser humano, mandou a Guarda Municipal retirar todo mundo no porrete lá de dentro. Tá certo isso? Não, não tá certo. Por que é que não tá certo? A Guarda Municipal não tem função de polícia. A Guarda Municipal deveria tentar, de alguma forma civilizada, retirar o pessoal lá de dentro. Não vão sair? Não, não vamos. Comunica formalmente. É quase que burocrático. O município se utilizará de um mecanismo chamado desforço imediato para retirada de vocês de dentro de uma unidade escolar, de dentro de uma instalação municipal. Desforço imediato é o que permite o particular a defender a sua propriedade, de forma proporcional à violência da invasão que ele sofre. Então você na sua casa, na sua propriedade rural, pode, sozinho, você, particular, repelir uma injusta invasão. Isso se chama desforço imediato, está previsto no Código Civil. O Código Civil é uma regra direcionada para particulares. O prefeito de Goiânia utilizou do Código Civil para restabelecer a ordem
em instituições públicas. Por aí já começa o questionamento. Não é a maneira mais adequada, nem a mais civilizada. Mas digamos que se haja e exista o entendimento de que a administração pública pode praticar o desforço imediato. Ok, mas quem é a força pública para fazer isso? Não é a Guarda Municipal, é a Polícia Militar. E os guardas municipais entraram munidos de cacetete e desceram a lenha nos professores. O ato vergonhoso para mim está aí. O uso inadequado de uma estrutura de segurança pública para realizar a atividade de competência de outra estrutura de segurança pública. E o que seria ideal? Juizão, invadiram a escola, quero reintegração de posse agora. Peça a ordem judicial para reintegração de posse e retirada dos ocupantes ilegais. Pronto. Aí você tem um Estado democrático e civilizado. Mas a Guarda Municipal, nesse momento, na cidade de Goiânia, praticou um ato nulo. Por que nulo, cabeça? Você é a favor da greve? Não, não tem nada a ver com a greve. Não tem nada a ver. Podia ser uma ocupação de alunos. A Guarda Municipal não foi feita para isso. Não tem competência para isso. Ah, mas e se dispuser a lei que pode? A lei não pode dispor sobre uma competência constitucional atribuída a outra polícia. Não caia no canto da sereia de que a lei pode fazer qualquer coisa porque se dispuser a lei está previsto na Constituição. Se dispuser a lei pode sim dispor sobre responsabilidades da Guarda Municipal, desde que não interfira e não viole competências de outras estruturas, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, como a Polícia Militar. É uma disposição limitada ao que a Constituição autorizou fazer. Não é uma disposição ilimitada, porque senão vai ter um município de Anápolis que vai fazer concurso público para a Guarda Municipal, aí eles colocam na estrutura da lei lá o seguinte: pode cumprir ordem da justiça para prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica, pode fazer desocupação de locais públicos, vai fazer o policiamento ostensivo e repressivo da nossa cidade. Pronto, criei a Polícia Civil, ou melhor, criei a Polícia Municipal, e não é polícia. Guarda Municipal é o vigilante do patrimônio da administração pública. É isso mesmo, vigilante. Os caras vão exercer proteção de bens. Se houver, por exemplo, uma manifestação que coloque em risco uma escola, a Guarda Municipal vai fazer de tudo para proteger essa escola e as pessoas que estão lá dentro. Um hospital público, garantir o acesso de um serviço público qualquer, porque, sei lá, tem um tumulto e não estão garantidos lá, pode fazer isso. Garantir o acesso. É uma proteção de serviços públicos. A ideia com esse texto constitucional era evitar que os municípios contratassem a vigilância privada para fazer a proteção das suas estruturas públicas. Mas aí, isso aqui dá menos dinheiro do que a licitação para contratar vigilante. Então o que acontece, contribuinte? Você paga pela Guarda Municipal e paga pelos vigilantes privados também. Haja dinheiro nesse país, né? Detalhe, os caras podem portar arma de fogo. Previsão do Estatuto do Desarmamento. E agente de trânsito, isso aqui é novidade de 2014, foi uma emenda constitucional que inseriu na estrutura de segurança pública os agentes de trânsito. E essa galera aqui tá acontecendo, né? Nas cidades aí. Olha só, não é polícia, não pode exercer atividade policial, não pode exercer atividade policial judiciária. Isso é tranquilo, né? Acho que já ficou bem fixado isso. Vinculada à administração pública estadual ou municipal e subordinada aos governadores e prefeitos. Os agentes de trânsito aqui em Cuiabá, por exemplo, são os amarelinhos, né? Eles têm um uniforme amarelo e eles cuidam do trânsito da cidade de Cuiabá. Em Anápolis também tem os amarelinhos. E os caras cuidam do trânsito da cidade de Anápolis. Mas você pode pensar assim, pô, amarelinho então é o vigilante do trânsito. Na verdade, não. A Constituição deu a eles atribuições muito importantes. Show de bola as atribuições hoje dos agentes de trânsito. Olha só. É uma atividade que depende de regulamentação de lei estadual, distrital e tudo mais. Mas vamos aqui, ó, na competência. Olha que bacana a competência dos agentes de trânsito. Preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, onde nas vias públicas. Quais vias públicas? As urbanas. As vias públicas urbanas. Então os agentes de trânsito, eles vão atuar nas vias públicas urbanas. Para quê? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Isso não é atividade policial. Está distante de ser. Tanto que se rolar uma criminalidade numa via pública, o agente de trânsito tem que, passar o fio na hora para quem? PM. E os caras vão chegar chegando. Opa! Não é papel do agente de trânsito fazer as vezes da polícia militar ou da polícia civil. Eles não têm poder para investigar. Eles não têm poder para reprimir a criminalidade ou prevenir. O papel deles é preservar a ordem pública. O trânsito tá bacaninha aqui, nós vamos manter esse trânsito bacaninha. Se a gente puder agir para melhorar, a gente vai fazer. Mas eu não vou atuar na área criminal, porque eu não tenho competência para isso. Esse é um ponto. O outro que eu acho mais fantástico dos agentes de trânsito, porque eu gosto muito da questão municipal. Educação de trânsito, engenharia de trânsito e fiscalização de trânsito. Essa é que eu menos gosto, porque eu sou multado aqui o tempo todo. Engenharia de trânsito. O município, quando for atuar na manutenção e na ampliação ou na melhora da sua rede de vias públicas, na sua rede viária urbana, vai ter que chamar esses caras para dar pitaco. Porque eles detêm a competência constitucional para falar sobre engenharia de trânsito. Eles detêm a competência constitucional a partir de 2014 para dizer o seguinte: olha, esse viaduto não pode ser instalado aqui, porque segundo o estudo de engenharia de trânsito, de tráfego que nós fizemos, ele vai causar um tumulto, ele não vai facilitar a vida do motorista, do condutor, ele vai atrapalhar o sistema viário da cidade. O ponto mais adequado é nesse outro, estrategicamente aqui o viaduto vai desafogar o trânsito. Você está vendo como é bacana isso? Os caras têm que ter uma estrutura legal hoje para poder definir se uma lombada vai ser instalada no meio da pista ou na esquina. Os agentes de trânsito agora eles podem dizer mais. Olha, o ponto de ônibus não pode ser na esquina. E não pode mesmo ficar numa esquina, um ponto de ônibus, ele tem que ser no meio da quadra. Por que não pode ficar numa esquina? Porque quando o ônibus para numa esquina, ele cria um ponto cego, ele pode fechar um cruzamento, ele expõe as pessoas que estão no ponto de ônibus a um risco muito maior em caso de acidente, porque em cruzamentos o caso de acidente é maior do que no meio da quadra. Quem vai dizer isso? Engenharia de trânsito. Educação de trânsito. Esses caras não têm o dever único e exclusivo de tocar multa, mas de chegar e conscientizar, educar e passar informação. Muito bacana a competência deles. Regulamentação. Compete aos do Distrito Federal e municípios, na forma da lei, estruturar os respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito e carreira. Bacana, né? Hoje, você pode chegar em casa, ou melhor, se você já estiver em casa, você já pode chegar para sua família e falar assim: gurizada, segurança pública no Brasil se divide em policiais e os outros. Os outros são guarda municipal e agente de trânsito. Tem muita gente que diz que essa galera aqui não faz parte da segurança pública, então esse pessoal que fala isso podia pedir para o legislador arrancar eles da estrutura de segurança pública e colocar em outro lugar na Constituição. Mas até que isso aconteça, tenha a tranquilidade e a segurança jurídica de que guarda municipal e agentes de trânsito são forças públicas integrantes da segurança pública, mas eles não são policiais. Polícia é essa galera aqui, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Ferroviária, Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiros. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão? A gente limou, liquidou, fechou a fatura da segurança pública. Eu te agradeço pela paciência e te espero na próxima aula. Fica com Deus, forte abraço e até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para você experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso
super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15. Você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.